Muito bom dia, graça e paz. Nós estaremos iniciando hoje mais uma série, e essa série será em Malaquias. E nós vamos ter um momento de meditação e devocionais em Malaquias. E iniciando aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 5, o texto nos diz assim: uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Amados irmãos, o profeta Malaquias, o seu nome Malaquias significa meu mensageiro. Ele é o último profeta do Antigo Testamento a trazer uma palavra do Senhor canônica para o povo de Israel. Naquela altura, o povo de Israel era o povo de Deus, né? E em que momento isso acontece? Isso acontece após a reconstrução do templo, após a reconstrução de Jerusalém, depois do exílio babilônico. Então, Malaquias, ele é um profeta que profetiza depois de Ageu e depois de Zacarias. Então, esse cronograma dos 12 profetas menores, ele está muito bem organizado na nossa Bíblia, né? E nós vemos que Malaquias, ele traz a palavra do Senhor, provavelmente quando o povo já estava novamente caminhando por caminhos tortuosos. Provavelmente já havia passado algum tempo das palavras de Neemias, de Esdras e também das palavras de Ageu e de Zacarias. E aí, nesse contexto, Malaquias vai dizer para eles, para o povo, o que o Senhor estava dizendo. E em termos de perguntas e respostas que o profeta vai falando com eles. Veja bem, ele diz assim, eu sempre te amei, diz o Senhor. E aí ele responde, mas vocês me diz, em que eu tenho os amado? Então, o povo aqui, de alguma forma, ele estava questionando se realmente Deus, o Senhor, amava aquele povo. Se Deus realmente era a favor daquele povo. E ele vai dar a resposta, olha, eu amo vocês. Sabe por que eu amo vocês? Porque eu rejeitei Esaú e amei Jacó. Nós sabemos que Israel é descendência de Jacó. E nós sabemos que os Edonitas são descendência de Esaú. E ele vai dar a resposta disso. Ele vai dizer assim, olha, os Edonitas, eles serão destruídos. Se eles voltarem a se reconstruir, eu vou demolir de novo. O que o Senhor está dizendo? Que em termos a todas as dificuldades, os Edonitas, a descendência de Esaú vai deixar de existir. Mas a descendência de Israel, de Jacó, não. Então ele está dizendo, olha, eu amo vocês porque eu mantenho vocês vivos. Enquanto que a descendência de Esaú não, vai deixar de existir. E esse é um fato, né? Se nós olharmos hoje, nós vemos que, por exemplo, os Moabitas, os Edonitas, são povos que existiram biblicamente e hoje não se fala neles, nós não conhecemos, não temos descendência desse povo, né? Esse povo deixou de existir como nação. Às vezes aparecia um ou outro, assim, bem espalhado, de uma tribo, alguma coisa assim, mas em questão de nação deixou de existir.
E Israel, independente de todos os problemas, de todos os erros e acertos, de todas as perseguições, ele ainda existe como nação. E é bem provável que existirá enquanto nós estivermos aqui com as nações separadas como nós temos hoje. Então, Deus mostrou seu amor para Israel assim, mas eles não estavam vendo isso. Eles não estavam vendo com esta ótica. E uma aplicação para nós sobre este texto é em qual ótica nós estamos olhando para o amor de Deus sobre e para as nossas vidas. Em qual ótica você está olhando isso? Você está olhando com a ótica dos israelitas ou você está olhando com a ótica do profeta Malaquias, mensageiro de Jeová? Isso é muito importante, porque a forma que você vai lidar com os momentos bons e os momentos ruins está muito relacionado com a ótica que você vê o amor de Deus sobre a sua vida. Pessoas que reclamam muito, eles têm dificuldade em ver as coisas boas e têm dificuldade em ver a proteção do Senhor, a justiça do Senhor, a misericórdia do Senhor e assim por diante. E acabam por viver uma vida reclamando e insatisfeita. Agora, pessoas que de alguma forma elas vivem uma vida alegre, vivem uma vida de gratidão, pessoas que conseguem ver Deus agindo no seu levantar, no seu deitar, no seu comer, no seu andar, no seu dia a dia, que consegue ver o Senhor tratando com ele mesmo nos momentos difíceis, aprendendo alguma coisa nessas dificuldades, vendo o Senhor protegendo para que coisas piores não acontecessem. Essas pessoas tornam-se pessoas felizes e pessoas com melhor qualidade de vida. Então isso é muito importante nós levarmos em consideração. O Senhor nos ama, porque nós estamos de pé. O Senhor nos ama mesmo quando nós estamos em uma enfermidade para a morte. Ele está de alguma forma fazendo algo por nós. E então, veja essa situação com a ótica do profeta, com a ótica do homem de Deus. É melhor. Você terá uma qualidade de vida melhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendito é o Senhor. Eu entrego este momento ao Senhor e agradeço ao Senhor por este momento. Agradeço ao Senhor por esse dia, agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão participando conosco desse projeto e que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Entrego o nosso dia, consagro o nosso dia ao Senhor. Que essa palavra chegue aos corações dos teus filhos e os transforme. No nome santo de Jesus Cristo. Amados, um abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus e tenham um excelente dia.